queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra, a conselheira Anselmo para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público, que oficia junto à Corte de Contas Estadual. Excelência, primeiramente, gostaria de relatar processos de aposentadoria, assim como de transferência para reserva remunerada. Aí peço licença e aquiescência de Vossas Excelências para fazer a tradicional leitura, onde eu cito apenas o número do processo e os nomes dos interessados e os beneficiários. São eles: processo 6119 de 2015, a interessada é a senhora Gentília Ubelina de Matos. Processo 11306 de 2014, a interessada é a senhora Maria Dilma Padilha de Souza. Processo 9216 de 2010, a interessada é a senhora Maria José Moura Nunes Leite. Processo 13311 de 2011, o interessado é o senhor José Alves Cavalcante. E o último, que se trata de um processo de transferência para a reserva, é o 1767 de 2017, e o interessado é o beneficiário Ronaldo de Oliveira Silva. Excelência, tendo em vista que os atos concessórios das manifestações e das documentações constantes dos autos atenderam a legislação vigente quanto de sua concessão, eu trago o voto ou votos no sentido de ter atendida a legalidade requisitada, portanto, podendo ser todos aqui registrados. Em tempo, também trago aqui no nosso dispositivo a cientificação dos órgãos de origem da Secretaria de Gestão Pública Estadual, no que couber, dos institutos de previdências respectivos, sobre o teor desta deliberação e, quando for o caso, com relação aos institutos previdenciários, a possibilidade de se realizar a devida compensação previdenciária, assim como encaminhamento a extras da documentação, das documentações originais que guarnecem os processos. E assim, feito isso, publicizar as decisões para os efeitos legais. É como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu faria ao relator um questionamento antes de entrar propriamente na análise. A gente está com um certo problema no sistema e, pelo que eu pude observar aqui da minha relação, esses processos eles teriam passado, alguns pelo Ministério Público, com pedido de diligências. A minha dúvida é se o relator estaria entendendo que as diligências não são necessárias e já se manifestando pelo registro, ou se a diligência já foi realizada e o relator já enviou para o Ministério Público, já vendo parecer no mérito. Como a gente está com esse problema na sistemática, eu não tenho como ter a certeza em relação a esses fatos. Eu solicitaria esse esclarecimento ao próprio relator. Por exemplo, o processo 11.311, creio eu, há um pedido de diligência que foi realizado, e também nos outros, que eu também poderia manifestar. Então, eu pediria a gentileza de obter esse esclarecimento, senhor presidente, essa manifestação. Excelência, quanto a esse processo, permita aqui fazer leitura
2 parágrafos, especificamente aqui cuida do órgão ministerial. Houve um despacho, número 42 de 2016, sugerindo a conversão do feito em diligência para que fosse requisitado jurisdicionado o envio de certidão do tempo de contribuição, CTC, a qual foi acolhida pelo relator originário por meio de decisão simples número 18 de 2018, publicada no nosso diário no dia 8 de outubro do mesmo ano. Ato seguinte à resposta, o Instituto Previdenciário oficiou a este tribunal, encaminhando a CTC como requisitada, retornando ao Ministério Público de Contas por meio do parecer 27 e 21 de 2018, opinou pela concessão do registro, com a devolução dos documentos ao AL Previdência. Aqui eu tenho um processo anexo 14499 de 2018. Com relação a esse processo, será que Vossa Excelência tem aí a manifestação, o parecer 27 e 21 de 2018? Não, eu só estava com o despacho. Tá, Justamente tá. por isso que eu fiz a indagação. É e do os demais procurador Gustavo Henrique de Albuquerque Santos. Perfeito. Ok? Não, os demais eu já observei que houve manifestação no sentido do registro, eu me dou por satisfeito e manifesto no sentido do registro dos atos, nos termos das manifestações ministeriais já assentadas nos referidos processos, senhor presidente, ao parecer. Em discussão e votação. Conselheiro Alberto. Relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovados. Senhor presidente, tenho processo de controle ou análise de ato de gestão. Na verdade, tenho 2 processos. Um deles já quero aqui, aproveitando o ensejo, retirar de pauta, porque Vossa Excelência funcionou como Ministério Público, então, como não temos hoje a estrutura para fazermos, eu estou retirando de pauta. É o processo 5504 de 2004. Desculpe, eu não estou retirando de pauta, eu estou adiando, Excelência, tá? Essa correção. O outro processo é o processo 11.808 de 2009, é um convênio entre a Secult, Secretaria do Estado de Cultura de Alagoas, de 2009, com a Associação de Folguedos Populares de Alagoas, cujo objeto, nos seus termos, é promover a manutenção das tradições da cultura popular alagoana, especificamente aos grupos de folguedos populares, de modo a propiciar melhores condições aos autênticos representantes da nossa cultura popular, inclusive favorecendo a transmissão dos sabores e fazeres às novas gerações, propiciando assim a preservação de tal cultura. O valor, Excelências, vou aqui arredondar, até para menos, R$ 138.500, pagamento conforme as cláusulas do instrumento, tendo seu extrato publicado em 4 de setembro de 2009 e a sua assinatura em 21 de agosto do mesmo ano. A Procuradoria prestou informações nos autos, folhas 195, o Ministério Público, as folhas 198, e com base nas manifestações e na documentação e no instrumento posto, entendemos que o processo pode ser por nós deliberado, e assim eu trago o voto para que esta segunda Câmara julgue regular, procedendo-se ao registro, anotação, o convênio 2 de 2009. Eu só queria uma assessoria aqui, correção, onde tem contrato, para um dispositivo, substituir por convênio, tá? Deve ter ficado aqui no item 511, da Secult, com associação antes declinada, na forma de nossa legislação. É como o voto, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o eminente relator trouxe
à votação o processo 11.808 da Secult, em que houve manifestação ministerial e, neste instante, o Ministério Público reitera a manifestação em todos os seus termos, os termos da proposta do eminente relator, senhor presidente. É o parecer. Em discussão e votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovado. Senhor presidente, agora eu tenho processos de sancionamento, também aproveitando o ensejo, eu vou aqui me arriscar, de adiar aqui o rol de processos que eu vou falar, e a razão é simples, é que esses processos todos eles estão pendentes de uma diligência interna de ratificação, de confirmação do encaminhamento ou não de defesas para que eu tome a providência correta, ou encaminhar ao Ministério Público ou trazer para julgamento. São eles, Excelência. Adiamento. Depois eu dou a lista, a coordenação para facilitar, mas vou aqui rapidamente falar. 13.140 de 2018, 16.246 de 2017, 13.151 de 2018, 13.152 de 2018, 13.128 de 2018, 13.155 de 2018, 17.04 de 2010, 3.788 de 17, 12.962 de 18, 13.136 de 18, 60.54 de 2011, 79.40 de 2016, 10.359 de 2018, 13.154 de 2018, 14.492 de 2015, 10.152 de 2012 e 13.571 de 2018. Restando para a sessão de hoje o processo 946 de 2017, que diz respeito a um procedimento aberto para verificação de encaminhamento de informações contábeis, especificamente da segunda remessa à SICAB, que tem relação com os meses de março e abril de 2016, na forma da Instrução 2 de 2010. O processo teve os trâmites adequados, a gestora apresentou suas justificativas, o processo foi ao Ministério Público e, tendo em vista a documentação dos autos e as manifestações lá postas, Excelência, nós trazemos o voto no seguinte sentido: de aplicação de multa de 100 UPFAUS à gestora do Fundo de Saúde do município de Belém no exercício financeiro de 2016. E aqueles demais dispositivos de praxe, que vou aqui sinteticamente lê-los, cientificá-la para que 15 dias após o trânsito faça o recolhimento, que se assim não agir o processo, o título executivo poderá ser encaminhado ou deverá ser encaminhada a competente ação de execução pelo ator apropriado, remeter o processo FUNCONTAS para as medidas de sua competência, evoluir o processo ao Gabinete do Conselho para acompanhamento e publicizar a decisão, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, foi relatado o processo 946-2017, FUNCONTAS, gestora Acidália Vilar da Gama. Novamente, eu peço as minhas escusas, mas pelos nossos registros, o processo não teria passado no Ministério Público, mas o relator afirma que passou, e eu acredito que isso se deve àquela falha que nós tivemos agora, recentemente em dezembro, em que muitos andamentos foram apagados do sistema e aí gera essa dificuldade. Eu só gostaria de pedir ao relator para reiterar a posição do Ministério Público, se nesse caso foi no sentido da aplicação de multa mesmo, ou se foi em outro sentido, tendo em vista que, em razão dessa falha, realmente eu não tenho maiores elementos para me manifestar. Não tem problema, Excelência. Deixa eu só confirmar aqui o parecer, para que não reste qualquer dúvida nem da parte de Vossa Excelência nem minha.
Excelência, cuida do parecer 1759 de 2018, da Lavra do doutor Gustavo Henrique, em que este aqui, no seu item 13, ele não acolhe a defesa, manifestando no sentido da aplicação da multa. Perfeito. Então, eu, com os esclarecimentos do relator, senhor presidente, eu me manifesto no sentido do parecer do colega, reiterando em todos os seus termos pela aplicação da penalidade. É o parecer, senhor presidente. Em discussão e votação, conselheiro Alberto. O relator também, senhor presidente. Também com o relator, aprovado. Senhor presidente, por derradeiro, ao processo 18.802 de 2009. No nosso entendimento, classifiquei como uma é uma expressão em loco que entendi como sendo a auditoria e que trago o julgamento de contas de gestão e o fez em razão do contido no artigo 7º, inciso 8º, da Resolução Normativa número 7 de 2018, que eu vou aqui só ler para justificar o porquê da providência. Compete às câmaras, inciso pré-falado, deliberar acerca de realização de fiscalizações no âmbito de sua competência e decidir sobre os processos delas decorrentes. Pego aqui o artigo 178 do nosso regimento interno. A fiscalização a cargo do tribunal, mediante realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, observará o disposto nesta seção. Aí também, nos artigos 179 e 180, a conceituação do que é inspeção e do que é auditoria. Isso me levou a trazer ao pleno para que deliberassem sobre ela. Mas teve um processo parecido no plenário da Corte, em que nos mesmos autos vieram contas de governo e contas de gestão. E eu fiz duas manifestações apartadas, porque entendia e entendo que não podem ser julgados no mesmo processo, muito menos num único voto, num único instrumento decisório. Mas eu acho que a dúvida ainda permanece. Eu queria pedir, vênia de Vossa Excelência, para, em vez de afetar essa discussão hoje à Câmara, afetar ao Pleno, tendo em vista que vai ser dado conhecimento a todos e a gente pode decidir isso de uma vez por todas. Vossa Excelência não se importar, eu retiraria de pauta e afetaria ao plenário para que... Eu gostaria de ouvir o Ministério Público. Pois não, Excelência. A respeito dessa questão, eu também tenho entendimento, particularmente quanto a esse tipo de procedimento que nasce no Tribunal de Contas como processo de auditoria, mas que, na verdade, nosso tribunal, composição plenária, vem entendendo que até 2015 aplica-se ou venha a ser recebido como contas de gestão. A partir dessa lógica, como contas de gestão, existe uma cláusula de reserva e somente o plenário teria competência para apreciá-lo. Confesso que eu tenho essas dúvidas também, as mesmas de Vossas Excelências, porque as auditorias elas são instrumentos, né, de verificação para subsidiar o julgamento da prestação de contas propriamente dita. E se assim viermos a entender, implicaria em mudança de entendimento daquele colegiado, de modo que
Eu acho mais prudente, sim, mas de qualquer forma eu gostaria de ouvir o Ministério Público de Contas a respeito dessa questão. Excelência, permita só o item primeiro aqui da minha peça, só para deixar mais assente isso que estamos conversando. Tratam os autos sobre auditoria e inspeção em loco de natureza ordinária realizadas sobre atos de gestão decorridos no exercício de 2005. Da senhora fulana de tal, prefeita à época do município de Belém. Na verdade, dá a entender que há de gestão de todo o exercício de 2005. É só, excelência. Ok, doutor Ricardo, a gente gostaria de ouvir sua opinião. Pois não, senhor presidente. Em relação ao processo, só destacando preliminarmente que também aqui eu não teria maiores informações, porque eu não tenho uma manifestação ministerial, continuo com o mesmo problema. Mas, enfim, para o ponto que eu vou me manifestar, não é necessário, tendo em vista que a gente vai discutir uma questão mais ampla relacionada à atribuição da Câmara. A Câmara ela ficou com a atribuição relacionada à fiscalização, no que se refere às inspeções e auditorias, mas eu acredito que isso não vai atrair a competência dela em relação ao julgamento nem a emissão de parecer prévio. A gente precisa compreender, como o próprio presidente se manifestou, que as auditorias elas servem de instrumento para as prestações de contas, elas vão subsidiar essa análise, tanto que e não só elas, a gente tem outros instrumentos também aqui no Tribunal de Contas, como a análise dos contratos que a gente faz corriqueiramente, elas também são instrumentos para esse tipo de análise. Quando a gente tem uma análise mais ampla da gestão do gestor, da gestão relacionada a esses atos que foram praticados no exercício financeiro, e no caso do prefeito a gente tem essa particularidade desses atos poderem ser caracterizados como atos de gestão e outros atos como atos de governo, a gente pode fazer essa divisão e pode fazer uma dupla análise. Quando não é o prefeito, ela é mais simples. Então, se eu colocasse aqui uma auditoria numa secretaria e que ela abrangesse todos os atos daquele ano, eu não tenho dúvidas de que aquilo ali deveria ser analisado por ocasião da prestação de contas daquele gestor e ter um julgamento único no mesmo momento. No caso do prefeito, como a gente tem essa diferença, ele vai ter a prestação de contas anual, em que ele vai trazer os atos de governo, mas naquele contexto também alguns atos de gestão poderão ser analisados e receberão um julgamento. Como essa auditoria ela se refere apenas aos atos de gestão daquele período por inteiro, eu não vejo como a gente fazer uma análise dissociada. Eu acredito que essa auditoria de conformidade, nesse caso, em que ela vai fazer uma análise ampla da gestão, desses atos de gestão daquele período, ela tem que ser analisada juntamente com os elementos da prestação de contas anual. Embora essa prestação de contas anual, repito, ela traga não só atos de gestão, mas também traga elementos do ato de governo. E essa análise conjunta terá que gerar necessariamente dois pronunciamentos, um parecer prévio, que vai analisar aqueles aspectos mais amplos, e os atos de gestão na caso em que ele atuou como ordenador de despesa. E mais do que isso, eu acredito também que nessa oportunidade deveriam ser colacionados e apresentados e reunidos todos aqueles processos de contrato que a gente analisa no decorrer do ano e que são enviados para o tribunal a cada 30 dias e que o tribunal penaliza o gestor que não envia e analisa a regularidade desses contratos, eles também deverão acompanhar para fazer essa análise em conjunto. Então, senhor presidente, eu entendo que não seria possível fazer essa análise aqui porque eu tenho dúvidas de qual seria o pronunciamento final da Câmara. Ao final dessa auditoria que foi trazida aqui, em que se analisa esses atos de gestão, qual seria a deliberação diante de uma irregularidade? Nós iríamos aqui, o colegiado iria aqui julgar pela regularidade, julgar pela irregularidade. Então, na realidade, a gente estaria tratando realmente de uma prestação de contas e não seria o foro adequado. Então, feitos esses esclarecimentos, eu acredito que se na realidade, isso se caracteriza como uma análise mais ampla, ela deveria ser analisada num contexto único. De forma separada, isolada, um contrato em que a gente não está julgando a conta da gestão por inteiro, o pronunciamento apenas aquele ato, aí não há problema nenhum. Por que não há problema nenhum? Porque quando eu digo que um contrato é irregular, eu não estou dizendo que a gestão por inteiro é irregular. Mas aquele elemento tem que ser colacionado aos autos e aí sim a gente poderá ter. Então, essa auditoria, ainda que seja analisada na Câmara, ela não poderia ter como resultado final o julgamento da gestão, por inteiro.
porque aí eu concordo com o presidente que estaria havendo a usurpação. Então, como eu teria dificuldade de imaginar qual seria um pronunciamento que não esse amplo da gestão, esse julgamento, seja pela regularidade ou pela irregularidade, eu creio que seria mais adequado, nesses casos específicos, manter no plenário, partindo da premissa que a atribuição da Câmara não abrange nem julgamento nem emissão de pareceres prévios, senhor presidente. Numa primeira análise, e obviamente a partir de reflexões que nós poderemos ter ao longo dos dias, seria esse meu posicionamento. Mas, logicamente, a gente está aberto ao diálogo, inclusive com o conselheiro Anselmo, que poderá nos iluminar com outras posições. Repito, foi uma análise primeira, preliminar, sem aprofundar e sem fazer um exame mais exaustivo, senhor presidente. Eu acho que... Pois não, conselheiro. Excelência, o membro do Ministério Público falou julgamento de atos de gestão, mas aí, Vossa Excelência, refere a de gestão especificamente do gestor-mor do Executivo, porque atos de gestão de um secretário poderíamos julgar na Câmara. O senhor entendeu a diferença das situações? Perfeito. A atribuição da Câmara abrange o julgamento em relação aos demais responsáveis? Porque eu estou com um regulamento aqui, Sim. No entanto, parece que ele foi alterado, ele foi aprovado e em seguida alterado. Esse permanece. Eu não estou, por exemplo, quando o senhor leu a atribuição da fiscalização, Exatamente. Como que foi no inciso 7, uma geral. no inciso 5, é isso? Não, acho Não, que oitavo, perdão. sétimo ou oitavo. Deixa eu verificar aqui. Inciso 8º, deliberar acerca da realização de fiscalizações no âmbito de sua competência e decidir os processos dela decorrentes. Então, por exemplo, o que eu enquadraria aqui? Uma Aberto, fiscalização, uma auditoria operacional. Seria possível ser realizada e analisada aqui no âmbito da Câmara, não teria problema. Ela analisaria a gestão e qual seria um processo decorrente dessa fiscalização? Um processo de monitoramento, de acompanhamento, para saber se aquelas recomendações, se aquela análise, elas seguiram. Eu não vejo, nesse caso aqui, a possibilidade de extrair do inciso 8 o julgamento dela, da gestão, nesse caso. Eu não sei se aqui teria um outro dispositivo que trata do julgamento em relação aos demais responsáveis. Eu creio que ele não. Eu acredito que no caso, por exemplo, dos secretários, dos outros gestores, dos presidente de Câmara Municipal e assim por diante, eu acredito que essa atribuição não foi destinada à Câmara. Então, nesse sentido, eu acho que o tratamento seria único, senhor relator. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que, independentemente de ser o prefeito ou ser um outro responsável por esse ato de gestão, eu acredito que nessas duas situações não haveria, numa primeira leitura, e manifestando de pronto, essa atribuição. Mas a gente pode aprofundar esse debate. Eu acho muito importante, na opinião do Ministério Público de Contas, que, na verdade, acredito que nos faz refletir, isso nos traz mais dúvidas, né, a respeito de qual tipo de auditoria nós podemos apreciar, qual tipo de fiscalização nós podemos apreciar na Câmara e qual tipo de auditoria ou de fiscalização nós devemos fiscalizar ou levar à deliberação do plenário. Me parece que, pela amplitude da fiscalização que está sendo trazida pelo conselheiro relator, mais se assemelha a uma auditoria que visa proporcionar o julgamento de contas de gestão, como foi bem mencionado pelo Ministério Público de Contas. De modo que, como nós temos um entendimento já pacificado nessa corte, eu acredito que o mais prudente mesmo, conselheiro Anselmo, seria a gente afetar essa matéria ao plenário da corte. Mas continua em discussão. Excelência, então, assim eu faço a retirada do processo para que a gente tenha essa discussão
no plenário, com presença de todos, se não da maioria dos colegas, que permite ter uma visão sistêmica abrangente e uma decisão que, naquele momento, né, pode solucionar essas nossas dúvidas, sem problema algum. Então, Excelência, eu retiro de pauta o processo 10.802 de 2009, que, apesar de ser de 2009, se trata de uma dita inspeção em loco no exercício de 2005. Obrigado, senhor presidente. Ok. Excelência, sendo assim, acredito que minha pauta ela está esgotada para o dia, a sessão de hoje. Sendo assim, passo a relatar, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago para relatar inicialmente 10 processos de FUNCONTAS, aplicação de multa, nos quais estou acolhendo a prescrição, seja na modalidade intercorrente, seja na modalidade quinquenal. Vou fazer a leitura dos processos em lista, como a praxe. São eles o processo TC 10.873/2010, da Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano, tendo como responsável o senhor Ivan de França Vilela. Processo com notificação do gestor, que deixou de apresentar defesa, portanto, não houve tramitação pelo Ministério Público de Contas. Processo TC 18.219/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como responsável o senhor Antônio Lins Souza Filho. Processo com notificação do gestor, com apresentação de defesa. No entanto, como eu estou acolhendo a prescrição ex officio, deixei de encaminhar ao Ministério Público de Contas. Processo TC 18.161/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, possuindo como responsável o senhor Antônio Lins de Souza Filho. Processo com notificação do gestor, com apresentação de defesa, todavia sem tramitação pelo Ministério Público de Contas. Processo TC 18.155/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, possuindo como gestor o senhor Antônio Lins de Souza Filho. Houve notificação do gestor, apresentação de defesa, sem parecer do Ministério Público, aliás, sem tramitação pelo Ministério Público de Contas. Processo TC 16.798/2011, tendo como responsável o senhor Maílson Mendonça Lima, gestor do Fundo de Previdência do município de Monteirópolis. Processo com notificação do gestor, apresentação de defesa, sem tramitação pelo Ministério Público de Contas. Processo TC 8.266/2012, tendo como gestor o senhor Jorge Silva Dantas, da Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Processo com notificação do gestor, com apresentação de defesa, com parecer do Ministério Público de Contas. Processo TC 6.692/2013, da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como responsável o senhor Jair Lira Soares. Processo com notificação do gestor, sem apresentação de defesa, sem tramitação pelo Ministério Público de Contas. Processo TC 6691/2013, da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como responsável o senhor Jair Lira Soares, com notificação do gestor, sem apresentação de defesa, sem parecer do Ministério Público de Contas. Processo TC 14.042/2014, da Prefeitura Municipal de União dos Palmares,
possuindo como responsável o senhor Carlos Alberto Borba de Barros, Bahia, processo com notificação do gestor, com apresentação de defesa, sem tramitação pelo Ministério Público de Contas, e, por fim, um processo de prescrição quinquenal, processo TC 4.314/2011, da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, tendo como responsável a senhora Rosiane Santos, processo com notificação do gestor, sem apresentação de defesa, portanto, sem o pronunciamento do Ministério Público de Contas. Eu gostaria de deixar consignado aqui, por um erro do nosso gabinete, ao menos eu identifiquei 5 processos em que houve apresentação de defesa, porém não houve a tramitação pelo Ministério Público de Contas. Na verdade, nós temos um entendimento nestes processos que eles devem tramitar necessariamente pelo Ministério Público de Contas, em razão de haver uma instrução normativa que assim determina. Nós tivemos recentemente algumas discussões internas, mas eu acredito que não vai haver prejuízo para a tramitação e para o julgamento no dia de hoje, por se tratar de matéria simples e, de repente, a depender do entendimento do Ministério Público de Contas, caso ele venha convalidar essa falha no nosso procedimento, caso ele não entenda assim, a gente pode convertê-lo em diligência, retirando de pauta e submeter ao parecer do Ministério Público de Contas, tá? Mas em todos eles eu estou acolhendo a prescrição, seja na modalidade quinquenal, seja na modalidade intercorrente, estou determinando o arquivamento dos autos com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do TCU, estou determinando o conhecimento ao gestor, a publicação da deliberação e o encaminhamento dos autos à corregedoria para apuração de eventual responsabilidade. É como eu estou votando, e com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, inicialmente eu só pediria um esclarecimento. Com relação à prescrição, o parâmetro que está sendo seguido pela Corte é o da Lei 9873, que se aplica... Exato. E aí se aplica como, nesses processos, eu pergunto já para fazer o pronunciamento oralmente, em relação àqueles onde não houve manifestação ministerial, o prazo da prescrição intercorrente de 3 anos, o critério que está sendo utilizado é o do processo totalmente paralisado em algum setor do tribunal, e aí se aplicou a prescrição. Foi esse o critério? Totalmente paralisado. Nós entendemos que, não havendo ato inequívoco que importe em apuração da pretensão ou da responsabilidade, esse ato ele não é considerado para fins de descaracterizar a paralisação do feito, né? O ato ele tem que ser inequívoco, um ato de tramitação, não basta um ato de tramitação de impulso com a finalidade de perseguir a pretensão. Este é o entendimento deste relator, que vem sendo acolhido por maioria, vem sido o conselheiro Anselmo, que entende pela imprescritibilidade da pretensão. Pronto. Então, senhor presidente, em relação aos processos relatados, com exceção do processo 8266, que eu vou fazer uma observação específica, o Ministério Público entende que eles devem passar pelo Ministério Público, que todos os processos devem passar, todos aqueles que recebem deliberação da Corte. No caso específico, tratando-se de matéria de menor complexidade, excepcionalmente, o parquet entende que não haveria prejuízo, porque a manifestação oral vai suprir essa ausência da manifestação escrita. Mas aproveito a oportunidade para requerer que haja, se possível, essa remessa. E eu explico isso, não seria um mero formalismo. Há realmente, em relação à matéria de fundo, uma convergência, nós entendemos, pela aplicação dessa lei também. No entanto, em relação a alguns detalhes, eu creio que há algumas
divergências quanto à aplicação dela no âmbito do tribunal, no âmbito do Ministério Público de Contas, mas que elas estão, digamos assim, se aperfeiçoando. O parquet se reuniu recentemente, ainda não com sua composição completa, mas entendeu que, por exemplo, para fins de prescrição trienal, aquela intercorrente, a paralisação teria que ser completa. A gente não conjuga aqueles marcos temporais do artigo 2º que tratam da interrupção do prazo prescricional, somente quando a gente considera o prazo de 5 anos. Então, nós entendemos que, a partir do momento da deflagração do processo, nós teríamos concomitantemente 2 prazos. Um prazo trienal, em que o processo fica totalmente paralisado, de 3 anos, e aí a prescrição ela ocorreria, e um outro prazo que também flui, de 5 anos. Este, de 5 anos, ele é interrompido por algumas situações que a lei prevê, que seria o caso da citação, ou mesmo da decisão final em relação ao feito. Obviamente que a gente não vai usar o momento agora para aprofundar, eu acredito que a gente pode depois fazer essas discussões, mas no presente momento o Ministério Público se manifesta nesse sentido, pela aplicação da referida lei, nesses termos, essa é a manifestação ministerial nos referidos processos. Quanto ao processo 8266, eu só faço a ressalva, senhor presidente, porque nesse caso houve a manifestação ministerial no sentido de aplicação da multa. Pelo relatório do colega, houve uma manifestação primeira pelo não acolhimento da defesa, o gestor manifestou-se novamente e, posteriormente a essa manifestação, houve a manifestação pela aplicação de multa. Então, nesse caso, como há a manifestação do colega duas no sentido da aplicação da multa, eu mantenho esse posicionamento, até porque nós não divergimos aqui do pronunciamento dos colegas, no máximo que a gente faz é ressalvar o entendimento pessoal. Então, em relação a esse processo específico, eu reitero a manifestação do colega da terceira Procuradoria, senhor presidente. É o parecer. Ok, em discussão. Com relação aos demais, vão ser tranquilo, né? Sim. Eu vou fazer a votação em separado, né? E colocar em discussão, primeiro em discussão. Para esclarecer, em relação àqueles primeiros processos, eu já me pronunciei, né, nos termos da aplicação da lei quanto à prescrição. Em relação ao último processo mencionado, eu apenas reiterei o posicionamento do colega, que não chegou a analisar a questão da prescrição. Foi só para deixar claro o posicionamento do parquet. Eu vou fazer o julgamento em separado. Eu vou deixar o julgamento do processo 8266 para um segundo momento. E dos demais processos eu coloco em discussão, votação. Não havendo discussão, consideração, como vota? Excelência, a minha tradicional divergência, entendendo que a prescrição ventilada, ela teria natureza decadencial. Na verdade, como para nós não temos legislação específica com relação às atividades do tribunal, eu entendo, quando não fosse o caso de imprescritibilidade devido ao poder dever em andamento, que se deveria aplicar vencer essa parte, aquele prazo prescricional do Código Civil, que seria 10 anos, quando não houvesse fixação. O que eu sempre venho alegando, a minha petulância em entender da impropriedade da utilização de 2 instrumentos direcionados vamos dizer, a União, a Administração Pública Federal, que é a lei que trata do poder de polícia especificamente para atos de controle de direitos vinculados ao particular, não ao particular qualificado, administrador público. A competência constitucional do Tribunal de Contas, ela não fica ali adstrita, nem regula esse tipo de ato, mas outros tipos. O outro diploma por tratar de dívidas passivas, na verdade. O título que se constitui aqui jamais vai passar por isso. Antes disso, daria origem a uma dívida. Na verdade, é um crédito do ente público, ao invés de ser devedor. Que mais? Assim que eu me recordo assim, de cabeça. E aqui, eu, assim, também de pronto, as
diferenças conceituais, logicamente, em prescrição, decadência, quando começa a ocorrer, se começa a ocorrer, a questão processual que às vezes não dá para perceber, a não ser que se faça pesquisa, se pergunte aos setores competentes para saber se naquele processo não tem o encaminhamento, não tem a citação, não tem a comprovação da notificação, que eu sei que no nosso tribunal é problemático, infelizmente dentre outras situações que aqui, de forma oral, me posiciono e também escrita que trago para justificar minha divergência, mas já conhecido de Vossas Excelências a longa data, com relação à questão prescricional, senhor presidente. Obrigado. Vossa Excelência está votando... Estou divergindo com a questão da prescrição. Do meu voto. Conselheiro Alberto, como vota? Vossa Excelência, senhor presidente, quanto à prescrição. Ok. Eu gostaria de fazer um registro apenas. Eu discordo em parte do entendimento, com todo respeito, do Ministério Público de Contas. Eu entendo que, particularmente, a pretensão ela se submete apenas a um prazo prescricional, né? E o prazo de prescrição intercorrente ele surge apenas no curso da relação processual. Essa relação processual ela somente se constitui quando há uma citação. Ela se complementa como relação. Antes disso, existem autos de processo, mas não existe uma relação jurídica processual devidamente configurada ou constituída propriamente dita, razão pela qual antes da citação válida, nós aplicamos no nosso gabinete a prescrição quinquenal, não aplicamos a prescrição intercorrente. Após a citação válida, nós fazemos a contagem apenas de um prazo prescricional, né? Nós não conseguimos enxergar, eu particularmente tenho essa dificuldade de compreender como uma pretensão ela pode ser submetida, uma pretensão única, ela pode ser submetida a 2 prazos prescricionais, né? Mas nós aplicamos, após a citação, a prescrição intercorrente, levando em consideração o prazo diminuto de 3 anos para se configurar, para se ter a prescrição intercorrente. Levamos em consideração, até por pragmatismo, né, já que existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal em várias decisões monocráticas, se eu não me engano, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, firmando o entendimento de que, no que se refere aos termos que implicam a interrupção desse prazo e a conversão dele de quinquenal para intercorrente, são os estabelecidos na lei federal que regulamenta exatamente a prescrição do exercício do poder de polícia, que é a Lei 9.873. E assim, nós temos adotado, sem maiores reflexões, por pragmatismo, repetindo um entendimento que foi firmado, ainda que monocraticamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, eu coloco em discussão e votação o processo 8266/2012, que foi objeto de uma observação mais específica por parte do Ministério Público de Contas, no qual o mesmo opinou pela aplicação de multa, e coloco esclarecendo que nós temos um contrato firmado no ano de 2011, mais precisamente com publicação ocorrida no dia 21/10/2011, e que a citação válida desse gestor somente ocorreu em 5 de julho de 2012. Nós consideramos o recebimento como a data de interrupção e de realização da citação válida, ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição da pretensão
punitiva do Tribunal de Contas. De 5 de julho de 2012, o processo ele ficou paralisado até o advento do parecer do Ministério Público de Contas. Me corrija se eu estiver errado, doutor Ricardo. Que ocorreu. Vossa Excelência. Eu tenho aqui, pelo parecer 2334, que houve uma manifestação do parquê inicial, as folhas 311 e 312, que foi o parecer 1191, do colega da Terceira Procuradoria, em 2012, e tenho o que está aqui comigo, o outro parecer, que é o parecer 2334, proferido em julho de 2016. No primeiro, o colega se manifestou por não acolher a defesa, e no segundo, o colega se manifestou após o gestor comparecer e alegar algumas questões relacionadas a vício de citação, inexistência de previsão da multa e outras questões. Ele se manifestou pelo não acolhimento. Fiquei em dúvida se aqui seria um recurso ou a segunda manifestação. Não, é que no primeiro momento a defesa do gestor não havia sido encaminhada. Então, quando ela efetivamente foi encaminhada, aí ele se manifestou a partir disso. Mas, enfim, a manifestação, senhor presidente, ela não chegou a analisar a questão da prescrição. Eu apenas reitero o posicionamento do colega, porque como eu não atuei no processo e não posso manifestar, foi apenas nesse sentido. Então, só esclarecendo para vossas excelências, o último ato inequívoco que nós consideramos, que foi o parecer do Ministério Público de Contas, ocorreu no dia 17 de outubro de 2012. E o posterior ocorreu no dia 28 de julho de 2016. Portanto, decorrendo um prazo superior a 3 anos, razão pela qual nós acolhemos a prescrição intercorrente neste processo também. Coloco em votação. Conselheiro Anselmo, a votação. Excelência, eu, pelas mesmas razões de decidir, divisto quanto à questão constitucional, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Estão aprovados. Senhores, trago para relatar processo TC 5206/2010 da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, possuindo como responsável a senhora Flávia Célia dos Santos e denunciante a senhora Zuleika Dias Santana. Trata-se de uma representação formulada pela senhora Zuleika Dias Santana no dia 29 de abril de 2010, por meio da qual comunica falhas na prestação de serviço público que estariam sendo cometidas no âmbito da Secretaria de Educação daquela municipalidade, constatadas pela mesma quando do exercício da função de membro do Conselho Municipal de Educação. Os fatos narrados dizem respeito basicamente à estrutura física das unidades escolares fiscalizadas e às supostas tentativas de embaraço da atividade fiscalizatória dos conselheiros municipais de educação, inclusive sobre a destinação de verbas do Fundeb e do Conselho Municipal de Educação. Foram acostadas à denúncia fotografias que demonstrariam a situação narrada. Recebidos os autos no gabinete da presidência desta Corte de Contas, foram estes encaminhados à relatoria do conselheiro Cícero Amélio da Silva em 10 de maio de 2010. A remessa da presente representação ao Ministério Público de Contas para a emissão de parecer, por sua vez, ocorreu somente no dia 22 de setembro de 2017, portanto, mais de 7 anos depois. O órgão ministerial
proferiu o parecer de número 072/2018, da 6ª PC, em 25 de janeiro de 2018, manifestando-se pelo conhecimento e processamento da denúncia.